Olá, você já ouviu falar de blockchain? Sabe do que se trata? De onde surgiu? E por que essa é uma das tecnologias mais promissoras dos últimos anos? Eu me chamo Ramon Araújo, estudo no Instituto Federal da Paraíba e nesse vídeo vamos dar uma visão geral sobre blockchain e responder todas essas perguntas. O mundo tomou conhecimento sobre o blockchain em 2008, quando o enigmático Satoshi Nakamoto, cuja verdadeira identidade ainda é desconhecida, lançou o artigo Bitcoin, um sistema de caixa eletrônico P2P, que descrevia uma versão puramente peer-to-peer do caixa eletrônico, conhecida como Bitcoin. O blockchain, a tecnologia por trás do Bitcoin, se transformou na última década em uma das tecnologias mais inovadoras da atualidade, com potencial para impactar todos os setores, desde o financeiro até a manufatura. Para entender melhor seu funcionamento, é importante entender o seu histórico. Não dá para discutir a história da tecnologia blockchain sem primeiro começar com uma discussão sobre Bitcoin. Logo após o lançamento do White Paper de Nakamoto, o Bitcoin foi oferecido à comunidade de código aberto em 2009. O Bitcoin pretendia ser uma alternativa viável à moeda tradicional. Uma moeda global, segura, descentralizada e que pode ser usada como meio de troca. No primeiro ano, a moeda valia $0. Hoje, uma unidade desta moeda vale aproximadamente $9.000 americanos. Em 2014, começaram a perceber que o blockchain poderia ser usado para algo diferente de criptomoeda, quando começaram a investir e explorar como o blockchain poderia alterar muitos tipos diferentes de operações. Em sua essência, o blockchain é um livro aberto e descentralizado, que registra transações entre duas partes de maneira permanente, sem a necessidade de autenticação de terceiros. Quando os empregadores entenderam este poder, houve um aumento de investimentos e descobertas para ver como esta tecnologia se encaixaria em outros setores, como cadeias de suprimentos, assistência médica, seguros, transportes, votação e muito mais. Quase 15% das instituições financeiras estão atualmente utilizando a tecnologia de blockchain. Vitalik Buterin, cofundador da revista Ethereum e Bitcoin, também foi um colaborador inicial da base de código Bitcoin, mas ficou frustrado em 2013 com suas limitações de programação e pressionou por uma blockchain maleável. Encontrando resistência da comunidade Bitcoin, Buterin decidiu construir a segunda blockchain pública chamada Ethereum. A maior diferença entre os dois é que a Ethereum pode registrar outros ativos, como empréstimos ou contratos, e não apenas moeda. O Ethereum foi lançado em 2015 e pode ser usado para criar contratos inteligentes, aqueles que podem ser processados automaticamente com base em um conjunto de critérios estabelecidos na blockchain Ethereum. Uma forma didática de apresentar o funcionamento do blockchain é fazendo uma analogia com o livro Razão, utilizado por empresas para controles de ativos através de transações. Vamos entender por quê. Transações são transferências de ativos que criam valor em uma rede de negócios. Esses ativos podem ser tangíveis e físicos, como carros e casas, ou intangíveis e virtuais, como certificados de ações e patentes. Essas transações geralmente envolvem vários participantes como compradores, vendedores e intermediários, tais como bancos e auditores, cujos acordos e contratos de negócios são registrados em livros de razão de negócios. O blockchain funciona de forma semelhante a um livro-razão, registrando todas as transações. A peculiaridade do blockchain é que ele é imutável, ou seja, impossível de ser alterado. E como funciona o armazenamento das informações em blockchain? Diferente de banco de dados, que tem a função de armazenar dados, o blockchain armazena transações em cadeias de blocos, as quais são compartilhadas entre computadores da rede. Sempre que uma transação é realizada em uma blockchain, essa transação é armazenada em um novo bloco, validada pela rede
adicionada à cadeia de blocos e só depois distribuída simultaneamente para todos os nós da rede. Para compreender a dependência entre os blocos no blockchain, primeiro é preciso conhecer o conceito da técnica criptografia hashing, que nada mais é do que uma função matemática que pega um arquivo ou uma mensagem e transforma em um código único formado por letras e números, chamado código hash. A partir daí, esse código único passa a representar essas informações. Bom, agora que você já sabe o que é um hash, fica fácil compreender como um bloco se relaciona a outro na cadeia de blocos. O blockchain utiliza a técnica de criptografia de hashing para identificar um bloco, criando assim uma assinatura digital para cada um. Cada bloco, por sua vez, possui duas assinaturas, uma para identificar o bloco atual e outra para identificar o bloco anterior. Dessa forma, o blockchain mantém a dependência entre os blocos na cadeia. Sempre que uma transação é realizada em uma blockchain, essa transação é armazenada em um novo bloco. Antes que esse novo bloco seja adicionado à cadeia, a informação dentro do bloco deve ser verificada pela rede. Isso acontece através da criação do chamado hash. Cada bloco possui um número de hash único na blockchain. Para criar o hash, alguns nós da rede solucionam um desafio matemático. Uma vez que esse desafio é solucionado, todos os outros nós verificam se o desafio foi solucionado corretamente. O processo envolvido na criação do hash é chamado de mineração e requer um grande poder computacional, já que envolve cálculos matemáticos complexos. Por isso, nem todo nó da rede está apto a ser um minerador. Mas espere, como a criação de um hash consegue validar dados? Vamos ver um exemplo. Pegue dois blocos, A e B. O bloco A é o primeiro criado na blockchain. Para que se possa validá-lo, mineradores coletam seus dados e atribuem um hash chamado hash A. Para verificar o próximo bloco na cadeia, o B, mineradores precisam coletar seus dados e somar ao hash A. Sendo assim, o hash B será calculado através da junção do hash A mais o novo hash criado. Imagine um hacker malicioso que deseja mudar algum dado no bloco A. Ele precisará mudar também o hash A. Como o hash B é baseado no hash A, ele precisará mudar também o hash B e qualquer outro hash atribuído a um bloco posterior ao bloco B. Sendo assim, é quase impossível a mudança de algum dado da rede, pois requer um grande poder computacional para mudar toda uma cadeia de hashes. O caso do Bitcoin, uma moeda digital que não necessita de um banco centralizador para funcionar, é um dos casos de sucesso mais conhecidos no uso do blockchain. Entretanto, não são apenas negócios bancários que podem se beneficiar. Existem outros casos de sucesso, como por exemplo, na área da saúde. Sabemos que o prontuário eletrônico é uma ferramenta excelente para a gestão de dados relativos à saúde da população. Entretanto, esses dados estão isolados dentro de hospitais e clínicas. Novas propostas, com o uso do blockchain, facilitam o compartilhamento desses dados sem que haja uma violação da privacidade dos pacientes. Outro bom exemplo é a validação e armazenamento de informações que são normalmente utilizadas nos cartórios, como confirmação de identidade, validação de contratos, escrituras e procurações. Na Administração Federal do Brasil, o compartilhamento de dados cadastrais, como CPF, já é uma realidade. A Receita Federal compartilha informações com mais de 800 outros órgãos de diferentes esferas governamentais através de uma blockchain. Outros países também têm o blockchain com casos de sucesso. Dubai, por exemplo, que pretende oferecer todos os seus processos governamentais interligados ao blockchain até o final de 2020, como solicitação de vistos, pagamentos de multas e registros de imóveis. A Estônia tem outro plano de criar uma criptomoeda oficial, que não substituiria o euro, mas criaria uma alternativa para ser usada internamente. No mercado de propriedade intelectual, o blockchain poderia dar maior agilidade ao processo de solicitar e manter uma patente. A ideia seria criar um banco de patentes e conectar pessoas e empresas que têm interesse em utilizar e licenciar propriedades intelectuais,
de forma online e segura, agregando valor às suas marcas e desenhos industriais. Em se tratando de comércio exterior, já foi utilizado com sucesso a exportação de mercadoria entre países usando apenas uma blockchain. A vantagem da tecnologia, nesse caso, é garantir a rastreabilidade de um produto desde a sua origem até o seu destino final. Como pontos positivos, a distribuição de dados é uma das grandes vantagens da tecnologia blockchain, pois permite que os dados sejam armazenados em milhares de dispositivos numa rede distribuída de nós. Esse sistema de dados são altamente resistentes a falhas técnicas e ataques maliciosos, pois cada nó na rede é capaz de replicar e armazenar uma cópia do banco de dados, não existindo assim um ponto central de falha. Outra característica bastante interessante é a confiabilidade, uma vez que registrados na blockchain é extremamente difícil remover ou alterar um bloco, permitindo uma melhor auditoria quando necessária, pois todas as alterações são rastreadas e permanentemente registradas no livro-razão. Quando falamos em transações financeiras, por exemplo, estas muitas vezes dependem não só de duas partes envolvidas, mas de um terceiro para confirmar e validar essas transações. Com blockchain, isso não é mais necessário, porque a rede distribuída de nós verifica as transações por meio de um processo conhecido como mineração, assim reduzindo os custos gerais e tornando o processo mais transparente. Também é importante avaliar o uso de blockchain observando seus pontos negativos, ou seja, por mais que uma tecnologia possibilite vantagens, ainda assim existem cenários contrários. Um exemplo é quando falamos sobre modificações de informações. Uma vez que os dados foram adicionados à rede, é muito difícil modificá-los. Alterar os dados ou o código de uma rede blockchain é normalmente muito complicado e geralmente requer um hard fork, bifurcação, onde uma cadeia de blocos é abandonada e outra é recriada. No que se diz respeito à velocidade, o uso de blockchain, que faz uso de algoritmos de consenso para encontrar um hash de um bloco válido, tornam-se um pouco ineficientes, pois aumentam muito os custos de processamento. Além disso, os livros das blockchains podem crescer muito ao longo do tempo. A blockchain do Bitcoin, por exemplo, atualmente requer cerca de 200 GB de armazenamento. Apesar de alguns pontos negativos, a tecnologia blockchain apresenta algumas vantagens que, dependendo do contexto do negócio, são exclusivas e definitivamente veio para ficar. Ainda temos um longo caminho para a consolidação, mas muitos já estão se familiarizando com essas vantagens e desvantagens, analisando aquelas que agregam mais valor.